Olá, meu querido, muito bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerhal. E aí eu te pergunto, sabe aqueles ambientes enormes que você precisa acender uma lâmpada e apagar essa lâmpada em 3 ou mais locais diferentes? Pois aí agora, como é que se faz isso? Na aula anterior, vocês viram como instalar os interruptores paralelos, conhecidos também como interruptores do tipo three-way. Como a gente viu, eles servem para acender a lâmpada em um ponto, e apagar no outro ou vice-versa. Ou seja, eles comandam a lâmpada de 2 locais diferentes. Mas digamos que você precisa comandar de 3 ou mais locais diferentes. Como fazer isso? Tipo, você tem uma cama, dentro de um quarto que a sua esposa apaga de um lado, você apaga do outro, e lá na porta do quarto tem que ter um outro interruptor para apagar a mesma lâmpada. Você não vai querer brigar com a esposa porque você apaga do seu lado e ela não, Apesar de dar vontade de fazer um negócio desse só para você apagar e acender e você ter o controle da situação, apesar da gente saber que não é assim numa casa, A mulher sempre tem um controle. Bom, voltando para nossa aula, chegou a hora de aprender a instalar os interruptores intermediários do tipo four-way. Então, bora ver uma explicação simples, passo a passo, mas com a mão na massa. Vem comigo. E aí, pessoal, temos agora então o modelo de interruptor intermediário, mais conhecido também como four-way. Por que ele chama four-way? Porque ele tem 4 interruptores, não é isso não, tem 4 interruptores não. Ele tem 4 parafusos, ele tem 4 contatos aqui, 2 parafusos aqui e mais 2 aqui. Esse interruptor aqui, ele tem uma curiosidade. Ele é para quando você precisa de fazer uma instalação elétrica que tem 3 ou mais pontos. Mas vamos lá para o nosso esqueminha para a gente aprender como é que faz aqui. Interruptor intermediário, mais conhecido também como four-way. No interruptor intermediário, nós temos uma lâmpada comandada por 3 ou mais interruptores em lugares diferentes, tá? Conforme a gente já tem aprendido aí, o nosso neutro que está disponível aí, ele vai sempre na lâmpada, tá bom? A fase entra no interruptor. Para a gente fazer uma ligação de um interruptor intermediário, a gente precisa de ter o circuito abrindo com um interruptor paralelo e fechando também com um interruptor paralelo. Então, o circuito sempre vai ter um interruptor paralelo, um interruptor intermediário e, para fechar, outro interruptor paralelo, que é o three-way. Então, nós temos aqui a fase descendo e alimentando no parafuso central do primeiro interruptor, que é three-way. Depois nós temos um balanço saindo direto. Os 2 fios que saem dos parafusos nas extremidades, eles saem direto e ligam nos 2 parafusos que estão disponíveis no interruptor intermediário, que está no ponto central, tá? Depois disso, nós temos mais 2 fios saindo dos outros 2 parafusos do intermediário, que também esses fios são chamados de balanço, e eles vão direto no outro interruptor paralelo, tá? Ligou no outro interruptor paralelo nos 2 parafusos da extremidade, o parafuso central é o responsável pelo retorno, que vai sair e vai ligar direto na nossa lâmpada. Então, nós temos aqui o esquema de interruptor intermediário, ou mais conhecido como four-way. É bem simples. Se vocês pegarem a diferença do paralelo para o four-way, é simplesmente você fazer uma ligação em paralelo, colocando quem? Um interruptor intermediário entre o balanço. Você vê que é tudo igual a ligação aqui, A única coisa, a diferença é que esse aqui, nós temos um interruptor intermediário no meio da ligação de 2 paralelos, tá? E uma observação, você pode colocar 3 ou mais pontos. Nesse balanço aqui, você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 interruptores intermediários. Não importa, você pode colocar vários interruptores aqui, que ele vai estar disponível para você aí, desde que o circuito abra com um interruptor paralelo e feche também com um interruptor paralelo. Você pode ter quantos interruptores intermediários você quiser aqui, tá? Então, é muito indicado para locais que tem 3 entradas ou mais, Por exemplo, um auditório, uma sala, que você precisa de ter mais pontos de comandos, distribuídos aí nesse ambiente. Então, você pode acender e apagar as lâmpadas de vários locais, tá bom? Agora, pessoal, vamos então para a parte prática nossa para aprender a ligar um interruptor intermediário, também conhecido como four-way. Vamos lá. Isso aí, meus queridos. Agora, vou mostrar para vocês o esquema de ligação four-way, ou intermediário, tá? A pecinha-chave vai ser esse cara aqui. Mas para ligar esse circuito aqui, nós vamos ter um interruptor aqui, outro aqui e outro aqui. Lembrando, e a lâmpada vai estar aqui, que nem ela sempre a gente está sempre colocando ela aqui. Lembrando que para fazer uma ligação intermediária, o circuito sempre deverá abrir com um interruptor paralelo
tá? Aqui. Tem que ter um intermediário no meio, intermediário. E também nós temos que ter um paralelo fechando, tá? Então aqui também mais um paralelo. Então nós temos dois interruptores paralelos e um interruptor intermediário, tá? Então vamos passar os cabos aqui para aprender a fazer esse tipo de ligação. Primeiro, a gente sabe que o neutro, como sempre, vai direto na lâmpada. Então aqui, ó, neutro direto lá na lâmpada. Vamos deixar lá. Ótimo. Posteriormente, nós temos o quê? A fase que vai chegar no interruptor e o balanço que vai levar lá no outro interruptor. Então, até aqui, ó, é a mesma coisa do interruptor three-way, tá? Da ligação three-way aqui, ó. Passa o balanço por aqui, ó. Vamos pegar na caixinha de cá. Deixa o balanço aqui. E pega e liga na outra caixinha aqui, ó. O balanço. Ótimo. Até aqui nós estamos ligando o balanço da primeira caixinha na última caixinha, da qual vai dois interruptores paralelos, tá? Agora nós temos o retorno que vai sair do último interruptor paralelo, vai ligar lá na lâmpada para fechar o circuito. Então aqui o retorno está passado também. Então aqui, ó, bem simples, já tem dois cabos, está chegando. Aqui já tem 3 cabos, aqui também tem 3 cabos. Só que o intermediário vai entrar nessa caixinha daqui, tá? Então é aqui que nós vamos ter que dividir. Vamos fazer primeiro a ligação do interruptor paralelo e deixar o intermediário por último para a gente aprender ele. Vamos então fazer a ligação do interruptor paralelo que nem a gente já fez na última aula aí. Ok, lâmpada conectada. Próximo passo, um interruptor paralelo para fechar o nosso circuito aqui, ó. Então vamos pegar aqui os balanços e vamos conectar. E o retorno sempre no parafuso do meio, tá? Ótimo. Então aqui nós já temos o interruptor já fechado. Beleza? Vamos só deixar ele aqui parado aqui para depois a gente pegar nosso circuito. Próximo passo aqui, ó, o outro interruptor que vai abrir o nosso circuito, que vai levar a fase. Então o interruptor paralelo também da mesma forma, tá? Vamos abrir aqui os bornes dos parafusos dele. Fase conectada no meio. Ótimo, então nós temos aqui o nosso interruptor paralelo que vai comandar a frente dele, tá? E aqui que está o segredo, aqui que está a cereja do bolo. Aqui, ó, nós temos o balanço passando por aqui. Esse balanço ele vai ter que ser dividido, ou seja, cortar ele assim, dessa forma, vamos separá-lo, tá? E vamos decapar as pontas deles, ó, vamos decapar as pontas deles, de forma que vai auxiliar a gente na conexão. Então, nós temos duas pontas chegando, duas pontas saindo. O modelo de ligação é bem simples, tá, gente? Ó, L1 e L2 nesse interruptor aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Foca aqui pra mim. L1 e L2, sempre do mesmo lado, tem que vir o balanço 1 e 2, tá? Lembrando que L1 e L2, sempre aqui, ó, nos parafusos, sempre os dois balanços têm que ser conectados nos parafusos que estão nas laterais, tá? E a saída tem que ser pelo borne 1 e 2. Então aqui nós temos outros bornes que vão ser conectados à saída dele, tá bom? Então está conectado o nosso interruptor intermediário aqui nos dois balanços, tá? Ele que vai comandar um terceiro modelo nosso. Então, o que a gente vai fazer o teste agora? A gente vai ligar a lâmpada. Se eu acender nesse, a lâmpada acende. Se eu apagar nesse, a lâmpada apaga. E eu posso acender nesse aqui também e apagar nesse. Acender, apagar nele. Posso nesse aqui. E eu tenho 3 ou mais pontos. Tá? Como eu já expliquei, se eu quisesse colocar mais um intermediário aqui, fechar o circuito aqui com outro interruptor paralelo, eu tenho como ir fazendo essas conexões aí, beleza? Então esse é o modelo de interruptor intermediário.
Legal? Vimos nessa aula então como é simples a ligação de um interruptor tipo four-way, né? Pois segue o mesmo procedimento do three-way, apenas colocando ele no meio dos retornos paralelos que a gente chama carinhosamente de balanços, né, do three-way. Na próxima aula iremos falar sobre interruptor bipolar e bipolar paralelo do tipo three-way, onde temos duas fases diferentes ligadas ao interruptor. É um caso mais raro de acontecer, no qual não vai o neutro na lâmpada, então chegam ali duas fases. Então a gente precisa interromper essas duas fases. Mas calma, não se preocupa, não é nada demais. Eu vou explicar detalhes sobre o interruptor bipolar na próxima aula. Não se esqueça também que a apostila com os diagramas e tudo mais referente à aula de agora está fixada na descrição. Faça o download e leve sempre contigo no seu computador, no seu celular. A hora que você precisar consultar, tá ali, tá bom? Grande abraço e até já!